Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao quadro Saber Emagrecer, que vai ao ar toda segunda-feira às 20 horas aqui no seu, no meu, no nosso canal Emagrecer Mais Rápido. E nesse quadro você vai saber o que realmente funciona para emagrecer de maneira saudável e definitiva. Eu sou Sebastião Léo, médico especialista com foco em emagrecimento funcional, e o tema de hoje é: como emagrecer mesmo tendo ansiedade? Será que a ansiedade faz com que a gente engorde? Ou será que a gente engorda e por isso passa a ter ansiedade? Será que é melhor cuidar primeiro da ansiedade ou cuidar melhor do excesso de peso? Qual é o mais inteligente? Qual que mais funciona? Cuidar de qual dos dois primeiro ou cuidar de os dois ao mesmo tempo? Isso é o que a gente vai ver nesse episódio. E já vou pedir para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba mais conteúdos como esses, que vão ajudar você e sua família a emagrecer de maneira saudável e definitiva. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma aula para graduação ou pós-graduação, para profissionais de saúde. Não. Senão o nível seria muito mais aprofundado. E também, os nossos episódios não substituem uma consulta com o seu profissional de saúde. Tranquilo? Então isso aqui é um bate-papo, uma conversa entre amigos com um amigo médico especialista com foco em emagrecimento funcional que está preocupado a ajudar você e sua família a emagrecer de maneira saudável e definitiva. Então, vamos lá definir o que é ansiedade. Pessoal, e tem muita coisa sendo dita de maneira indevida na internet, principalmente, tá? Por quê? Porque cada pessoa, seja profissional de saúde ou não, influenciador, blogueiro, cada pessoa falando uma coisa da própria cabeça, uma definição da própria cabeça, isso gera uma confusão. E principalmente falando não só como profissional de saúde, mas como médico perito judicial. Tudo que a gente falar, pessoal, a gente tem que provar, ou seja, tem que mostrar o embasamento, tá? Então aqui nós sempre vamos alinhar a nossa comunicação baseado no quê? A área da saúde é ciência, então baseado em evidências científicas, no padrão primeiro mundo. E para a gente definir o que é ansiedade, nós vamos utilizar o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, ou seja, de problemas de saúde mental, tá? Da American Psychiatric Association, ou da Associação Americana de Psiquiatria dos Estados Unidos, que é considerado como o padrão ouro para os critérios diagnósticos que a gente tem dos problemas de saúde mental, inclusive a ansiedade, tá? Então, antes da gente falar de ansiedade e emagrecimento, é importante que a gente defina o que é a ansiedade, porque senão você pode achar que tem ansiedade, que alguém da sua família tem, e pode nem ser isso. Será que a ansiedade é tudo igual? Só tem um tipo de ansiedade? Todo tratamento é igual? É isso que a gente vai ver hoje. E como fazer isso no emagrecimento. Olha que interessante. Mas, primeiro então, definindo ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade, segundo o manual DSM-5, é relacionado a um estado de medo ou ansiedade propriamente dito, excessivos, e as perturbações no comportamento decorrente desse medo ou ansiedade excessivo. O que a gente está querendo dizer com isso? Medo é definido pelo próprio DSM-5 como uma resposta ou reação emocional frente a uma ameaça imediata. Essa ameaça pode ser real ou imaginária, tá? E a ansiedade é essa resposta ou reação emocional frente a uma ameaça que não é imediata, é uma ameaça futura. Na prática, medo e ansiedade são sobrepostos, mas tem pessoas que têm quadros de ansiedade mais relacionados a medo, ou seja, uma reação emocional frente a uma ameaça imediata, não tem tanta preocupação com problemas futuros, mas tem outras pessoas que já têm um espectro de ansiedade
sendo mais relacionada a futuro. A pessoa nem tem problemas com as coisas do dia a dia, mas ela fica tendo muita preocupação com uma ameaça futura. Então tem essas duas situações, certo? Como sempre, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, deixa aqui nos comentários ou então nas caixinhas de perguntas que a gente abre algumas vezes por semana lá no nosso Instagram, @emagrecermaisrapido_oficial. Posta lá nas caixinhas de perguntas que a gente responde o máximo possível, tá bom? Então, sobre essa questão de uma resposta emocional, de preocupação, frente a uma ameaça imediata, medo, ou uma ameaça futura, ansiedade propriamente dita. Os dois podem acontecer em paralelo, sim, e tem algumas manifestações. Por exemplo, essa questão de medo ou ansiedade, inclusive sobrepostos, pode levar pessoas a um comportamento de evitação daquilo que ela tem medo, daquilo que ela se preocupa de maneira excessiva, seja imediatamente, seja no futuro. Então, além da preocupação, a pessoa pode evitar de fazer aquilo que gera a preocupação, que gera esse incômodo emocional nela, tá? Por que que isso é importante? Porque quando a gente for falar de como que trata a ansiedade, você vai ver que uma das técnicas é relacionada a esse comportamento de evitação de incômodos emocionais que a pessoa tem. Então, grave essa informação. Pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela tem a ansiedade a nível de problema de saúde, que inclusive limita a vida dela, fazendo-a evitar situações que gerem ansiedade nela, esse comportamento de evitação. A vida da pessoa vai ficando muito limitada e dificultada, inclusive. Grave essa informação, a gente vai usá-la daqui a pouquinho. Então, aonde que a ansiedade acontece no corpo? Ela acontece a nível cerebral, mais especificamente em uma região aqui, ó, mais inferior no cérebro, chamada de amígdala. Essa amígdala não é a amígdala da garganta, não, é a amígdala cerebral. Ela é uma área responsável pela percepção de medo. E já grava uma outra coisa. O cérebro funciona com algumas substâncias chamadas neurotransmissores. São substâncias de comunicação entre uma célula e outra do cérebro. Lembra que a gente sempre fala nos vídeos que as células, elas são os tijolinhos funcionais que formam todos os órgãos de todos os sistemas do corpo? Então, no cérebro não é diferente. As células do cérebro são os neurônios e os neurônios aqui no cérebro, eles se comunicam entre si, por assim dizer, através de substâncias chamadas neurotransmissores. Quais neurotransmissores o cérebro utiliza para se comunicar? Você já deve ter ouvido algumas delas. Por exemplo, serotonina, por exemplo, dopamina, por exemplo, noradrenalina ou norepinefrina. Essas substâncias neurotransmissores estão relacionadas ao funcionamento normal do cérebro e da mente. Pensa no cérebro, entre aspas, como sendo o computador, a máquina, tá? O CPU, o monitor, o teclado, o notebook em si, a máquina. E pensa na mente como sendo o quê? O programa que está rodando, o Windows, por exemplo, que roda naquela máquina, naquele computador, tá? Então, os neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, eles estão relacionados com um bom funcionamento do cérebro e da mente e com um mau funcionamento também do cérebro e da mente. Inclusive, quando a gente falar das medicações para ansiedade, nós vamos ver que essas medicações atuam nos tijolinhos funcionais do cérebro, nos neurônios, através dos neurotransmissores que fazem a comunicação desses neurônios, certo? Então vamos lá, a gente viu que a ansiedade é um estado de uma preocupação excessiva frente a uma ameaça imediata ou futura. Ok, mas ansiedade é tudo igual? Só existe um tipo de ansiedade? Não. Segundo o DSM-5, no capítulo de transtornos de ansiedade, nós temos 10 transtornos de ansiedade.
Então, ansiedade não é tudo igual. Os transtornos de ansiedade categorizados são transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, fobia específica, transtorno de ansiedade social ou fobia social, transtorno de pânico, agorafobia, nós vamos explicar o que é, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade devido a outra condição médica, outro transtorno de ansiedade especificado e transtorno de ansiedade não especificado. Agorafobia é o nome mais diferente, né? Só para ter uma noção, Ágora era um nome dos locais onde se aglomeravam pessoas nas cidades, por exemplo, da Grécia, de Roma. Agorafobia seria uma fobia de locais onde tem mais pessoas. Então, a pessoa que tem agorafobia, ela tem, por exemplo, uma dificuldade de ficar em ambientes fechados ou abertos que tenham outras pessoas. Às vezes ela pode ter medo de transporte público, às vezes ela pode ter medo de ficar em um estacionamento aberto, às vezes ela pode ter medo de ficar em um teatro, um cinema fechado, tá? Então essa agorafobia é referente, entre aspas e de maneira simplificada, a uma fobia de locais que tenham mais pessoas. Pode ser em uma fila, tá? Mas qual desses 10 é o mais comum aqui para nós no Brasil? A gente não tem tanta pesquisa científica sobre isso quanto tem nos Estados Unidos, quanto tem na Europa, mas dos levantamentos científicos que a gente mais tem, a agorafobia é um transtorno prevalente, cerca de 17% da população relata, e o transtorno de ansiedade generalizada. Cerca de 14,5%, 15% da população brasileira tem relatado, tá? Do que foi pesquisado. A gente vai falar desses 10 do transtorno de ansiedade generalizada, por quê? Porque ele é o mais geral e ele é um dos mais prevalentes aqui no Brasil, um dos que mais acontece. Então, para ajudar o maior número de pessoas que esteja vendo esse episódio, nós vamos falar especificamente do transtorno de ansiedade generalizada. Alguns pontos importantes. Tá vendo que a ansiedade não é tudo igual? São 10 tipos diferentes. Olha só. Então, olha a importância se você, por esse episódio que você vai ver aqui comigo, suspeitar que você possa estar tendo um quadro de transtorno de ansiedade, é importante o acompanhamento com o seu profissional de saúde de confiança. Em especial, nesse caso, colega médico, colega psicólogo. Por quê? Porque esses problemas de transtornos de ansiedade, eles podem inclusive se sobrepor, tá? Inclusive, eu particularmente não tenho problema de falar dos meus problemas, inclusive até gosto, para que a gente possa viver e falar da vida real, né? Eu já tive 2 desses problemas ao mesmo tempo, tá? Eu já tive o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de pânico com ataque de pânico. Isso aí por volta dos meus 16 para 17 anos. O contexto em que isso aconteceu é... eu estava sem fazer atividade física, prestando vestibular, e eu só podia prestar vestibular para universidade pública, só para federal, porque não tinha dinheiro de jeito nenhum para poder pagar a universidade particular, ou era isso, ou eu não estudava, e família desestruturada, tá? Dos meus pais biológicos, não dos meus pais adotivos, tá? Esse foi o contexto. Por que eu tô te contando isso? Porque eu já senti na pele esse problema, inclusive eu desenvolvi pré-obesidade secundariamente a esse conjunto todo de problemas. E será que fui só eu que tive esse problema com ansiedade? Será que é só você, minha amiga, meu amigo, alguém da sua família que tem ansiedade? Será que isso aí é raro aqui no Brasil? Vamos ver? Dá uma olhada que nós moramos no país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, tá? A estimativa é que cerca de 9,3%, arredondando, 10% dos brasileiros têm ansiedade em nível de doença. Então, pessoal, imagina, a cada 10 brasileiros, um praticamente tem ansiedade em nível de doença. E aqui vale a pena a gente fazer uma separação. Medo, ansiedade, ou seja, uma resposta emocional frente a uma ameaça imediata, medo, ou a uma ameaça futura, ansiedade, conforme a gente viu,
são fenômenos normais do ser humano e são protetores até. São fenômenos que foram selecionados ao longo da evolução justamente para garantir a sobrevivência do corpo humano, dos genes humanos, da genética humana, da reprodução humana, tá? Toda espécie, pessoal, ela quer reproduzir e se perpetuar ao longo do tempo, tá? Inclusive o ser humano. Então, os mais corajosonas, quem tinha menos medo, menos reação emocional, menos preocupação, por assim dizer, com ameaças imediatas ou futuras, essas pessoas morriam mais na sociedade antiga, principalmente na época das cavernas, antes das civilizações, tá? Então isso é uma coisa, a questão dessa preocupação imediata ou futura, seja medo, seja ansiedade, que é do ser humano e é protetor. Quando ela é exagerada, se tornando inclusive um problema que limite a vida da pessoa, dela com ela mesma, ela não consegue ficar tranquila, dela com as outras pessoas e com a família, ou dela profissionalmente, aí sim nós temos um provável transtorno de ansiedade. Ou seja, ansiedade a nível de problema de saúde, a nível de problema de saúde mental, que pode ter como causa, inclusive, um problema de saúde física. E aí começa a correlação entre excesso de peso e ansiedade. Será que o excesso de peso está associado com ansiedade? Ou seja, o excesso de peso, um problema de saúde física, está associado com ansiedade, com um problema de saúde mental? Espera aí que a gente já vai ver isso, tá? Mas então nós moramos no país mais ansioso do mundo. Então se você estiver vendo isso, fique tranquila, fique tranquilo que tamo junto aqui no nosso querido Brasilzão. Mas é inclusive com conteúdos como esse que a gente vai aprender como é que resolve esse problema, tá bom? Agora, uma coisa interessante é que ansiedade é um problema que não respeita sexo masculino ou feminino, cor de pele, classe social, tanto que artistas como, por exemplo, nessa reportagem, Luísa Sonza, Tata Werneck, Wesley Safadão, eles comentando sobre crises de ansiedade que eles tiveram. Imagina, são pessoas que, teoricamente, têm sucesso, dinheiro, relativamente beleza, e mesmo assim tendo problemas com ansiedade a nível de doença. E muito interessante eles contarem que tem esses problemas justamente para mostrar que não existe vida perfeita, tá? Não existe vida perfeita. O que a gente tem que fazer é melhorar e otimizar a nossa realidade ao máximo. E isso começa, a gente otimiza a nossa realidade otimizando nós mesmos. Então bora ver a questão de emagrecimento mesmo tendo ansiedade, tá? Pegando como daqueles 10 tipos de ansiedade, nós vamos pegar o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, como sendo o protótipo, porque nós falamos, ele é o mais geral e um dos mais prevalentes, um dos que mais acontecem aqui no Brasil. Só que lembra que eu falei que gera confusão quando pessoas que não são profissionais de saúde ou mesmo profissionais de saúde saem falando as coisas da própria cabeça sem mostrar o embasamento científico? Por quê? Porque o profissional de saúde, tecnicamente, ele é quem mais estuda a área da saúde. 4, 5, 6, 10 anos para se formar, dependendo, tá? Colocando, por exemplo, nós da área médica fazendo ainda as especializações após os 6 anos de medicina, tá? Então, por exemplo, sobre a questão de ansiedade, para falar que uma pessoa tem o transtorno de ansiedade, não basta ela achar que o medo que ela tem, a preocupação excessiva que ela tem é muito. Nossa, eu tô achando que minha preocupação tá muito excessiva. Eu tenho ansiedade a nível de doença, a nível de problema de saúde mesmo. Ou seja, transtorno de ansiedade. Não é assim. Nós temos critérios diagnósticos. E eu vou mostrar para você o dos transtornos de ansiedade,
Para cada um daqueles 10 tem os critérios diagnósticos específicos, mas não é para você fazer o seu autodiagnóstico, é para você ter uma noção. Você é uma pessoa inteligente, está sendo agora esclarecida. Inteligente porque está no canal e esclarecida porque vai ficar até o final desse episódio. Por quê? Porque aqueles 10 problemas de saúde, como tudo na área da saúde, eles podem se sobrepor. E saber diferenciar se é mais de quais daqueles, isso precisa realmente de um profissional de saúde cuidadoso para te ajudar a cuidar de você mesmo, tá? Dá uma olhada nos critérios diagnósticos para a gente falar que uma pessoa tem transtorno de ansiedade generalizado. Segundo o DSM-5, para falar que a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada, ela precisa de 6 critérios diagnósticos preenchidos, o A, B, C, D, E, F, e eu vou te falar quais são os principais pontos para você ficar alerta. Olha só, o primeiro critério é uma ansiedade e preocupação excessiva, tá? Que ocorre na maioria dos dias por pelo menos 6 meses. Então, uma preocupação excessiva na maioria dos dias por pelo menos 6 meses, é um sinal de alarme para você. Inclusive e principalmente se acontecer com diversos eventos ou atividades. Ou seja, não é só relacionado a uma atividade específica. Não é só relacionada ao trabalho, não é só relacionada à vida familiar. Há várias situações diferentes. A segunda coisa, o segundo critério é que o indivíduo considera difícil controlar a preocupação que tem. Ou seja, ele percebe que está preocupado, mas é difícil de ele despreocupar, tá? O terceiro critério, para a gente ter o diagnóstico, o terceiro dos 6, é que essa ansiedade ou preocupação estão associadas com pelo menos 3 desses 6 sintomas, tá? Na maioria dos dias. Por exemplo, inquietação, um cansaço muito grande, que é a fatigabilidade, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular ou perturbação do sono. Tanto dificuldade para dormir, quanto um sono insatisfatório, que não descansa. O quarto ponto dos 6 é essa ansiedade ou preocupação, ou sintomas físicos que ela causa, tipo a tensão muscular, causam um sofrimento clínico significativo e que gera prejuízo na vida da pessoa, seja socialmente, ela com ela mesma, ela com a família, seja profissionalmente ou em outras áreas da vida, tá? Além disso, essa perturbação, essa preocupação excessiva não se deve a efeitos fisiológicos de substância. Por exemplo, a pessoa usou alguma droga, está usando algum medicamento que ela usa e gera esse estado de ansiedade, ou que ela para de usar e gera o estado de ansiedade, tá? E não pode se dever a nenhuma outra condição médica, por exemplo, hipertireoidismo. Hipertireoidismo é quando a produção dos hormônios da tireoide está aumentada. O hipotireoidismo é quando está diminuída. Inclusive, se você quer saber sobre como emagrecer tendo hipotireoidismo, ou se você quer saber se tem ou não hipotireoidismo, por exemplo, está se sentindo com falta de energia, queda de cabelo, dificuldade de raciocínio, e quer saber se pode ser hipotireoidismo, tem vídeo completo aqui no canal sobre hipotireoidismo e emagrecimento, e o link está aqui na descrição, tá bom? E por fim, o último dos 6 critérios para fechar o diagnóstico que a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada é que essa perturbação, ou seja, essa preocupação excessiva, não é mais bem explicada por algum outro transtorno mental. Ou seja, a pessoa pode ter um outro transtorno mental que manifesta muito parecido com ansiedade generalizada. Por isso que precisa, nesse caso, do seu profissional de saúde de confiança para ajudar a identificar se é ou mais de daqueles 10 transtornos de ansiedade, qual a causa provável, como que trata, como que acompanha. Mas a gente já vai ver sobre tratamento, acompanhamento, logo mais ainda nesse episódio, tá? Então, ficou claro que ansiedade não é só um tipo. Nós pegamos o tipo mais geral e mais prevalente, um dos mais prevalentes aqui no Brasil, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e que não é fácil fechar o diagnóstico. Precisa daqueles sintomas por 6 meses no mínimo. Você pode estar se perguntando, nossa Sebastião, mas eu preciso ficar com essa preocupação excessiva, não estou rendendo no trabalho, meu relacionamento está ruim, eu fico muito preocupado com esposa, filho, meu pai, minha mãe, e assim, não consigo ficar nem em paz comigo mesmo.
Eu preciso esperar 6 meses para eu procurar ajuda sobre isso? Não, não, não. Nós já vamos te falar o que você vai fazer, inclusive antes de completar 6 meses. Mas, para a gente conseguir fechar um diagnóstico, a gente vai precisar de esse período prolongado de sintomas. Por quê? Porque falando inclusive dos tratamentos, você vai ver que os tratamentos eles têm benefícios, mas também podem ter riscos e custos. Então é sempre essa balança quando a gente fala de saúde padrão primeiro mundo. É uma decisão compartilhada entre você e o seu profissional de saúde de confiança, balanceando sempre riscos, benefícios, efeito terapêutico e efeito colateral, prós e contras, certo? Tranquilo então. Agora, bora linkar ansiedade com emagrecimento. O que tem a ver? Tem alguma coisa a ver? Já viu aquela história assim, ó? Nossa, eu engordei porque eu estava muito ansioso, muito ansiosa, e aí eu estava comendo muito e acabei ficando com excesso de peso, ficando obeso. Será que não pode ter sido o contrário? Será que você não passou a ter excesso de peso gradualmente, não percebeu, não estava ainda obeso, ou seja, com excesso de peso naquele nível de doença perigosa? Para você saber se você tem obesidade ou não, obesidade global ou obesidade abdominal, nós temos um vídeo específico sobre isso aqui também no canal, que é intitulado Como Perder Barriga do Jeito Certo. Lá a gente te ensina a você fazer o diagnóstico se você tem ou não o excesso de peso a nível de doença grave, que é obesidade global ou obesidade abdominal. O link desse vídeo, Como Perder Barriga do Jeito Certo, também está aqui na descrição. Então, vamos ver o que tem de correlação entre ansiedade e excesso de peso. Um causa o outro ou as duas coisas são em paralelo, igual a gente já falou. Menopausa faz a pessoa ter excesso de peso, a mulher ter excesso de peso? A gente viu que não. A gente viu que a menopausa acontece em paralelo com outro fenômeno que é o envelhecimento e que se ele não for cuidado, por a pessoa envelhecer, ela passa a gastar menos energia e por isso ela acumula excesso de peso, excesso de gordura no corpo. Se você quer saber mais detalhes sobre isso, sobre menopausa e emagrecimento, tem vídeo aonde? Aonde? Aqui no canal, e o link desse vídeo também está aqui na descrição. Vamos ver se a ansiedade é a mesma coisa? Será que a ansiedade acontece em paralelo com o excesso de peso, mas não tem nada a ver? Será que o excesso de peso causa ansiedade ou a ansiedade causa excesso de peso? Vamos ver isso agora. O que a gente tem de explicação científica até o momento é o seguinte: a associação entre obesidade, ou seja, excesso de peso, e transtornos de ansiedade na população. E o que foi detectado é que existe um nível moderado de evidências científicas para uma associação positiva entre obesidade e transtornos de ansiedade. Ou seja, há uma associação entre pessoas que têm excesso de peso e têm transtornos de ansiedade, ou seja, ansiedade em nível de doença. Olha que interessante. Então, o que a gente tem de evidências científicas é que há uma correlação entre a pessoa que tem excesso de peso desenvolver ansiedade. Como, gente? O que tem a ver? Excesso de peso é um problema de saúde física. Ansiedade é um problema de saúde mental. Dá uma olhada no mecanismo que justifica esse fato. Segundo esse outro estudo científico, olha que interessante, sobre a associação entre ansiedade e alteração de peso, vários estudos anteriores mostraram que a inflamação está associada tanto à mudança de peso quanto aos transtornos de saúde mental, como, por exemplo, ansiedade. Lembra que nós já falamos nos outros vídeos sobre inflamação? A inflamação, ela causa um ataque no corpo, em todos os órgãos de todos os sistemas do corpo, em maior ou menor grau. Então, a inflamação, ela está associada tanto à pessoa ter aumento de peso por acúmulo de gordura, ou seja, engordar,
quanto a inflamação está associada a problemas de saúde mental. Por quê? Inflama o cérebro, como que ele manifesta que está disfuncional, que ele não está funcionando direito? Por exemplo, ele manifesta um problema de saúde mental, tipo ansiedade. Agora, você quer ver uma coisa que produz inflamação? O excesso de peso. Dá uma olhada nesse estudo científico. Esse estudo científico sobre excesso de peso, ou seja, obesidade, e adipocinas inflamatórias. Adipocinas são as substâncias do tecido adiposo. O tecido adiposo é o tecido de gordura do corpo. Esse tecido de gordura em excesso, o tecido adiposo, produz as adipocinas inflamatórias. E aí, esse estudo científico, ele detectou que há uma relação entre a obesidade e adipocinas inflamatórias, ou seja, que inflamam o corpo. E uma das mais importantes descobertas das pesquisas recentes em obesidade é o conceito de que a obesidade é caracterizada como inflamação crônica, a ponto da obesidade, ou seja, do excesso de peso, ser considerado uma doença inflamatória. Olha só. Pessoal, para você ter uma ideia, isso é muito sério. Para a pessoa chegar no nível de obesidade, basta uma coisa: ela já estar com excesso de peso e ela não cuidar. O excesso de peso, naturalmente, fatalmente, ele evolui para a obesidade. Fatalmente, tá? É o desenvolvimento natural, o desenrolar natural do excesso de peso é virar obesidade. Então, quando a gente fala de excesso de peso, a gente está falando sobre sobrepeso e obesidade. Porque a pessoa que já está com sobrepeso, para ficar obesa, é só ela continuar vivendo do jeitinho que ela tá, que ela vai chegar na obesidade. Via de regra é assim, tá? E para você saber se você está com sobrepeso ou com obesidade, embora tudo isso faça parte do excesso de peso, que é o problema de saúde que mais mata e sequela as pessoas no mundo de maneira direta e indireta, é o excesso de peso. Se você quer saber se está com sobrepeso, obesidade, o cálculo do IMC, a medida da sua circunferência abdominal para saber sobre obesidade abdominal, vai no vídeo aqui abaixo, como perder barriga do jeito certo, que lá eu te explico isso tudo, tá bom? Vamos lá então. Se a inflamação ela é relacionada tanto ao acúmulo de peso, ou seja, um corpo inflamado ele tende a engordar mais, e a inflamação é associada a problemas de saúde mental, e a própria obesidade e o próprio excesso de peso, o próprio sobrepeso produz adipocinas inflamatórias, quer dizer o seguinte: grande parte das pessoas que estão com ansiedade a nível de transtorno, ou seja, de problema de saúde, elas passaram a desenvolver excesso de peso, um sobrepeso devagar. Esse sobrepeso vai inflamando o corpo, inclusive inflamando o cérebro através das adipocinas inflamatórias, até o ponto que ela desenvolve ansiedade e depois ansiedade a nível de doença. Por exemplo, o transtorno de ansiedade generalizada, ou um daqueles outros 9 tipos dos 10 transtornos de ansiedade que nós vimos. Entendeu o mecanismo? Nós vamos ver o seguinte, que se você não desintoxicar para desinflamar seu corpo, a própria inflamação que você gera no corpo começa a fazer você engordar. E a partir do momento que você engorda, a gente viu que a própria gordura do corpo em excesso, no sobrepeso, na obesidade, produz as adipocinas inflamatórias que vão te fazer engordar mais, porque a própria inflamação faz o corpo engordar, e passa a atacar também essa inflamação todos os órgãos e sistemas do corpo em maior ou menor grau. No caso do cérebro, manifestando, por exemplo, ansiedade, transtorno de ansiedade até. Conseguiu entender? Esse é o raciocínio, tá? Nós vamos falar como resolver isso já nesse episódio. Isso que nós estamos falando que muitas das vezes, para não dizer na maioria dos casos, a pessoa vai tendo excesso de peso,
O corpo dela já estava inflamado, pelo jeito que ela vive a vida. Isso faz ela ter o excesso de peso. O excesso de peso produz as adipocinas inflamatórias, que vão inflamando mais ainda, fazendo ela inclusive ganhar mais gordura, acumular mais gordura, e atacam inclusive o cérebro, produzindo, por exemplo, transtorno de ansiedade. Dá uma olhada que esse estudo científico mostrou exatamente o seguinte, que a associação entre ansiedade e ganho de peso, ela ocorreu em homens e mulheres com índices de massa corporal mais altos. Ou seja, pessoas que têm índice de massa corporal, o IMC mais alto, via de regra, são pessoas que estão com excesso de peso pelo acúmulo de quê? Via de regra, pelo acúmulo de gordura no corpo. E as pessoas que já estavam com acúmulo de gordura no corpo e que tinham ansiedade foram aquelas que acumularam mais peso, por conta daquilo que nós falamos. A pessoa vive a vida dela de uma maneira que inflama o corpo. Quando inflama o corpo entra em estado de alarme. Quando o corpo entra em estado de alarme, o que ele quer? Sobreviver. E para isso, o que ele faz? Ele retém a gordura que ele já tem, porque ele quer sobreviver, e gordura é reserva de energia, e passa a acumular mais gordura ainda. Vai vendo. E aí, essa gordura produz as adipocinas inflamatórias, que faz acumular mais gordura ainda, porque a inflamação faz acumular gordura no corpo, e essa inflamação, inclusive das adipocinas inflamatórias e do estilo de vida da pessoa, vai inflamando todos os órgãos de todos os sistemas do corpo em maior ou menor grau, a ponto de que esse estudo científico detectou isso. Olha, as pessoas que já tinham um IMC maior, ou seja, um excesso de gordura no corpo, via de regra, pelo IMC, elas desenvolveram ansiedade e tiveram ganho de peso por conta disso. Por quê? Porque o próprio excesso de peso que ela tinha facilita de desenvolver ansiedade e a ansiedade também facilita de ter mais excesso de peso. Uai, como assim, Sebastião? Até então você falou que era o excesso de peso, que também gerava inflamação, que podia atacar o cérebro, desenvolver transtorno de ansiedade. Sim, sim. Mas a própria ansiedade pode piorar o excesso de peso? Pode. Através de um fenômeno chamado fome ou alimentação emocional. Esse estudo científico detectou esse fenômeno de alimentação emocional através de dois mecanismos. O primeiro é um balanço entre os hormônios que aumentam o apetite, por exemplo, os hormônios corticoides, tipo cortisol, que é produzido numa glândula acima do rim, tá? E a grelina, que é um outro hormônio produzido no estômago, eles aumentam o apetite. Um balanço desses dois hormônios com outros dois hormônios, o hormônio liberador de corticotrofina, produzido no cérebro, e a leptina, que também é produzida no estômago e na gordura, que diminui o apetite, diminui a fome. Então, a primeira coisa, o balanço entre esses hormônios que aumentam e diminuem a fome. E o efeito opiáceo. O que é isso? O efeito de sensação de prazer dos alimentos. Esse balanço dos hormônios que aumentam o apetite, que diminuem o apetite. E o efeito opiáceo, o efeito de prazer dos alimentos, promovem esse fenômeno de alimentação emocional. Como assim? Alimentos que produzem efeito de prazer. São os alimentos que eles agem em áreas do cérebro que são as áreas que as drogas também agem. Tanto que o ópio era uma droga muito utilizada antigamente, principalmente região ali da Ásia, Vietnã, por exemplo, na Japão. E aí causava um vício violento. Tem comida que age nessas mesmas regiões que as drogas agem. E essas comidas, elas disparam uma resposta de liberação de neurotransmissor muito grande no cérebro, de maneira artificial. Por exemplo, uma comida que tenha na natureza, por mais gostosa que ela seja, se for preparada de maneira natural, mas de maneira o mais natural possível,
ela não consegue disparar a quantidade de neurotransmissor de prazer que uma alimentação artificial ultraprocessada consegue. Então, por exemplo, comidas que têm muito sal, muito açúcar, muita gordura e muitas calorias. Ou seja, comidas ultraprocessadas, comidas que geralmente vêm embaladas. Elas dão uma descarga tão grande de neurotransmissor de prazer que a pessoa começa a se drogar com a comida. A pessoa que está ansiosa, para reduzir aquela carga de estresse físico e mental que a ansiedade gera, ela começa a comer para disparar essa sensação de prazer que esses alimentos, principalmente os ultraprocessados, disparam, geram no corpo. Então a pessoa passa a se drogar com comida ultraprocessada principalmente. Porque ninguém que está ansioso, via de regra, fala assim: nossa, eu quero bater um pratão de arroz, feijão, uma proteína magra, carne magra e bastante salada. Tudo isso sem estar carregado de óleo, sem ser fritura, sem estar carregado de sal, sem estar carregado de molho. Um pratão saudável. Eu tô ansiosa, tô ansioso e eu quero bater um pratão de comida de verdade saudável. Fala a verdade. É assim? Eu não era assim e nesses mais de 10 mil atendimentos de emagrecimento funcional, pelo menos por volta de 30% das pessoas tinham ansiedade associada com excesso de peso e ninguém tinha desejo de comida saudável, não. Era de comer bobeira mesmo. Por quê? Porque essas bobeiras, os alimentos ultraprocessados, disparam esses neurotransmissores de prazer no nível artificial, que não é o que os alimentos da natureza conseguem fazer no nosso corpo. Conseguiu entender? Por que a gente fala que a pessoa passa a se drogar com esses alimentos ultraprocessados? Porque a diferença da droga para o medicamento é que a droga ela tem mais mal do que bem. Embora a droga tenha o bem, geralmente uma sensação de prazer a um custo altíssimo. Embora o medicamento ele tenha bem, mas também tenha mal, que é o efeito colateral, que a gente vai ver inclusive dos medicamentos para tratar a ansiedade, os efeitos colaterais. Conseguiu entender? Então a pessoa, se ela fica usando comida, principalmente ultraprocessado, para melhorar a ansiedade, ela está se drogando, entre aspas, com a comida. Por quê? Porque a comida ultraprocessada gera o quê? Gera o quê? Inflamação. Dá uma olhada nesse estudo científico que detectou a associação entre os alimentos ultraprocessados e a inflamação, denominando esses alimentos ultraprocessados, que são muito ricos em sal, açúcar, gordura, calorias, como nosso inimigo oculto, tá? Mostrando que esses alimentos ultraprocessados, eles levam a um risco aumentado de inflamação e que essa inflamação é um fator significativo para a gente desenvolver doenças crônicas, como as cardiovasculares. Cardiovasculares, principalmente infarto cardíaco e AVC, ou seja, derrame cerebral, que são duas das doenças secundárias que mais matam as pessoas no mundo. Doenças secundárias porque elas são derivadas de doenças primárias. A top 1 doença primária. O que é uma doença primária? Relacionada à primeira coisa que toda pessoa viva tem, que é a vida, ou seja, o estilo de vida. Doenças relacionadas ao estilo de vida, a top 1 que mais mata e sequela hoje é o excesso de peso. O excesso de peso gera outros problemas, como por exemplo, pressão alta, alteração de colesterol, diabetes. E juntando o excesso de peso, essa doença primária relacionada ao estilo de vida, com as doenças secundárias, pressão alta, diabetes, aumento de colesterol, isso tudo leva a essas doenças cardiovasculares, o infarto cardíaco e o AVC ou derrame cerebral, por exemplo. Conseguiu entender? E alimento ultraprocessado causa essa inflamação que causa essas doenças cardiovasculares, infarto cardíaco, AVC ou derrame cerebral. Entendeu que as coisas são interligadas? São correlacionadas? Ok, então. Mas aí, o seguinte. Vem aquela situação. Estamos falando de ansiedade,
estamos falando de excesso de peso. A gente já viu que a inflamação é o fator comum entre o excesso de peso e a ansiedade e que, inclusive, o excesso de peso ele causa mais inflamação, o que pode, inclusive, facilitar da pessoa ter ansiedade, transtorno de ansiedade. Ok, então. Mas e aí? O que vale mais a pena? Tratar a ansiedade, cuidar da ansiedade ou cuidar do excesso de peso? Qual que mais funciona? E a resposta é, botando na balança prós e contras, risco e benefício, é mais inteligente, porque funciona mais, atacar de maneira direta, primeiro, o excesso de peso, via de regra. Por quê? Porque no que você ataca o excesso de peso, você reduz a inflamação. E reduzindo a inflamação, você reduz o excesso de peso e a ansiedade. Pegou a visão? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Quando vai se tratar a ansiedade de maneira convencional, existem duas modalidades principais que nós já vamos ver. Que é terapia, principalmente terapia cognitivo-comportamental, que demora semanas até a pessoa conseguir ter um efeito terapêutico, e é eficaz, mas demora semanas, tipo 15 semanas, por exemplo. Ou seja, demora. E se for usar medicamento, os medicamentos eles têm efeitos colaterais importantes, que a gente vai ver. E além disso, a primeira linha de tratamento com medicamento para ansiedade, ele pode, inclusive, nos primeiros 30 dias, 4 semanas, aumentar a ansiedade. É o primeiro efeito colateral que ela tem. As medicações que tratam a ansiedade. Então, é mais inteligente, porque funciona mais, atacar primeiro o excesso de peso. Porque atacando o excesso de peso, cuidando do excesso de peso, resolvendo isso, você vai estar resolvendo a ansiedade de maneira direta também. Porque reduz a inflamação, lembra? E, além disso que a gente está conversando, quando você trata a ansiedade e não faz as outras coisas que precisa, que são em paralelo com o que precisa ser feito para reduzir o excesso de peso, você vai precisar de muito mais sessões de terapia e muito mais doses de medicamento. E quanto maior a dose do medicamento, mais efeito colateral ele tem. Só o tratamento convencional, terapia e remédio, sem fazer o que precisa fazer pro excesso de peso, é quase enxugar gelo, tá? Isso é via de regra, tá, pessoal? E toda regra tem exceção. E o seu profissional de saúde de confiança, padrão primeiro mundo, ele vai dominar as regras e as exceções para conseguir te ajudar a cuidar de você mesmo. Quando que vale a pena começar a tratar a ansiedade? Primeiro, do jeito convencional, terapia e medicamento, ou até associado terapia com medicamento, ao invés de atacar primeiro o excesso de peso. Quando a pessoa tiver ansiedade que incapacite a vida dela. A pessoa está disfuncional, ela não consegue funcionar. Ela não consegue ficar bem com ela mesma, em paz com ela mesma. Por exemplo, insônia, agitação, ela não está dando conta. Ela não consegue ficar bem socialmente, com a família dela, amigos. Ela não consegue ficar bem profissionalmente, escolarmente, tá? Ou seja, as atividades da vida diária dela estão prejudicadas em nível importante. Aí sim, nesse caso de exceção, vale a pena atacar primeiro a ansiedade quando os sintomas estiverem muito intensos, prejudicando a vida diária da pessoa mesmo. Aí vale mais a pena começar com a terapia e medicamento e cuidar do excesso de peso no segundo momento. Entendeu? Do contrário, se você estiver tendo esses sintomas de ansiedade, está te atrapalhando, mas você ainda está conseguindo produzir minimamente de maneira satisfatória, atacar primeiro o excesso de peso, você vai ver agora que funciona mais e é mais inteligente. Tem bem mais benefício do que risco, referente à medicação e à terapia num primeiro momento. Para quem não está com ansiedade em níveis muito altos, com disfunção na própria vida. Certo? Disfunção importante. Então vamos ver isso aqui agora, tá? Sobre a questão do tratamento,
o transtorno de ansiedade generalizada, a primeira linha de tratamento convencional é a psicoterapia e os medicamentos, conforme a gente falou. E dentro da terapia, a terapia cognitivo-comportamental é a principal modalidade. Porém, a gente falou que, via de regra, é mais inteligente atacar quem? Atacar o excesso de peso. De que maneira você vai fazer isso? E eu vou te contar os primeiros passos agora. É um método que, inclusive, a gente segue no consultório, nesses mais de 10 mil atendimentos, nesses últimos 7 anos, que é um método que eu e minha equipe chamamos de DDRA. Desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o metabolismo. Desintoxicar é importante porque quando você intoxica seu corpo, ele passa a inflamar. E quando ele inflama, ele entra em estado de alerta. Quando o corpo entra em estado de alerta, lembra que a gente falou? Ele quer sobreviver. Para ele sobreviver, a principal preocupação dele é reserva de energia. A principal reserva de energia é gordura. Então o corpo passa a fazer o quê? Reter a gordura que ele já tem e acumular mais gordura ainda. Ou seja, o corpo passa a engordar quando ele está inflamado. Ele aumenta a tendência de engordar. Então, para você desintoxicar, a primeira coisa que você tem que fazer é limpar a sua alimentação, entre aspas, dos alimentos ultraprocessados. Por quê? Os alimentos ultraprocessados não inflamam? Inflamam porque intoxicam, entre aspas, o corpo, tá? Com esse excesso de sal, de açúcar, de gordura, de calorias, de conservantes, de corantes que os ultraprocessados têm. São essas substâncias que causam inflamação, o ataque no corpo. Conseguiu entender? Então, para desintoxicar, a primeira coisa é você parar de consumir os ultraprocessados de maneira rotineira. Para de todo dia, várias vezes ao dia, ficar comendo ultraprocessado, porque isso está intoxicando e inflamando seu corpo. E essa inflamação ela é crônica, de baixa intensidade. Muitas vezes você não vai começar sentindo nada dela. Só quando manifestar problema mesmo. Entendeu? Mas nesse meio tempo você está engordando. Pode reparar que o pneuzinho está começando a vir, a barriga está começando a aumentar. Então, para desintoxicar, primeiro passo, tira os ultraprocessados da sua alimentação. Deixa para consumi-los como uma alimentação recreativa, em momentos de lazer, com a sua família, eventualmente, em momentos pontuais. Não todo dia, várias vezes ao dia. Certo? Claro que a gente tem uma lista dos ultraprocessados que são bons, que inclusive existe, mas é exceção, por exemplo. Vou te dar um exemplo. Chocolate com 70% de cacau ou mais, pelos efeitos benéficos e antioxidantes do cacau em alta concentração. Isso é o que a gente explica para os nossos pacientes aqui no consultório, tá? Mas, via de regra, os ultraprocessados, tira tudo. Tira tudo e deixa para comer em momentos esporádicos, tá? No que você desintoxica, só de tirar os ultraprocessados, você diminui a inflamação. Uma outra coisa que vai te ajudar a desintoxicar para você emagrecer e tratar a ansiedade ao mesmo tempo é o sono. É comprovado cientificamente que o sono reparador ele causa um detox cerebral. Literalmente, ele consegue retirar substâncias tóxicas do cérebro, do próprio funcionamento do cérebro. Igual o carro, por exemplo, o próprio funcionamento do carro não gera fumaça, que tem que sair do carro, porque senão intoxica a gente lá dentro. O próprio corpo, quando ele funciona, inclusive o cérebro, produzem substâncias que também são tóxicas, como se fosse a fumaça do metabolismo, do funcionamento do motor do carro. Essas substâncias que o próprio metabolismo, o próprio funcionamento dos órgãos produz, tem que ser eliminadas. E do cérebro, quem elimina essas substâncias é o sono. É um fenômeno chamado washout, que é tipo lavagem mesmo. O cérebro fica boiando aqui dentro da caixa craniana, num líquido, e durante o sono, esse líquido tem alterações de pressão e vai tirando substâncias tóxicas. Por exemplo, as proteínas beta-amiloides, que estão relacionadas à alteração de pensamento, diminuição de raciocínio, demência. Então, quando você tem um sono reparador, você faz um detox cerebral. Sono reparador de que forma? 7 a 9 horas de sono para adultos, de maneira que você consiga acordar descansado e de preferência sem despertador. Existem mais de 60 tipos de distúrbios do sono. Distúrbio do sono, via de regra, faz com que a pessoa engorde,
porque altera o metabolismo da pessoa, botando o corpo em alerta. E quando o corpo está em estado de alerta, ele quer reter gordura e produzir mais gordura. Distúrbio do sono também ajuda a engordar. Nós vamos fazer vídeo sobre isso no canal. Mas para você saber se seu sono está reparador, é você dormir de 7 a 9 horas, ambiente todo escuro e que você acorde descansado, descansada e de preferência sem despertador. Quer dizer que seu corpo acordou de maneira automática, porque ele já estava reparado. Difícil de fazer nessa rotina corrida? Eu sei que sim, mas a gente tem que tentar, tá? Agora, só de você fazer a desintoxicação, você já começa a desinflamar. Mas tem como turbinar a desinflamação? Tem. Eu vou te mostrar agora. Um primeiro passo que você pode fazer para turbinar a desinflamação é atividade muscular. Por quê? Para você ficar gatona, para você ficar gatão, falando com todo respeito e falando com relação à admiração ao ser humano, tá? Nada de contexto, nada de conotação assim não, tá? Foi comprovado que a atividade física, ela produz uma substância que é um regulador e um acelerador metabólico. Essa substância é chamada de irisina. E essa irisina foi demonstrado por estudos científicos, inclusive esse estudo científico muito top, que níveis mais altos de irisina, mesmo em pessoas que ainda estão com excesso de peso, que ainda não conseguiram emagrecer do jeito que precisava, só da pessoa com excesso de peso fazer atividade física, a irisina alta reduz o risco de doenças, tipo diabetes, tipo problemas cardiometabólicos. E quanto mais atividade física a pessoa faz, mais irisina é produzida. E quanto mais irisina é produzida, menos gordura, menos adiposidade, principalmente visceral, que é a gordura profunda abaixo do músculo da barriga, entre os órgãos, as vísceras, a gordura visceral, a adiposidade visceral. Quanto mais irisina, menos adiposidade, menos gordura visceral a pessoa tem. Ou seja, a irisina ela é produzida pela atividade muscular, que é decorrente da atividade física. Essa atividade física, o melhor tipo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a atividade física combinada. Para adultos, no mínimo, 150 minutos de atividade física cardiopulmonar, ou seja, o aeróbico, caminhada, bicicleta, o que você achar melhor. E pelo menos 2 treinos de força. Você pode dividir o corpo na metade de cima e metade de baixo, um treino cada um, ou exercícios de puxar em um treino, de cima e embaixo no corpo, e exercícios de empurrar no outro treino, fazendo o corpo, os músculos de cima a baixo no corpo também, tá? Converse com o colega educador físico, que ele vai te orientar também sobre essa melhor modalidade. Mas tem que ser um exercício combinado, aeróbico e treino de força. No mínimo 150 minutos de aeróbico, no mínimo 2 treinos de força pegando os maiores músculos do corpo. Quanto mais atividade física combinada, mais irisina produz. Quanto mais irisina produz, mais o corpo regula o metabolismo para eliminar a gordura. Por quê? Porque diminui a inflamação. A irisina diminui a inflamação. Então você desinflama mais. Além do detox que já desinflama, com a atividade física dessa forma que eu te expliquei, aumenta a irisina que potencializa a desinflamação. Pegou o raciocínio? Ai, vale a pena tomar anti-inflamatório para desinflamar? Só se você quiser parar na hemodiálise com o rim todo lascado pelo anti-inflamatório que você está tomando, comprimido, remédio, né? E com uma cirrose não alcoólica no fígado. Aí eu te vejo lá na UTI, tá? Tá amarrado em nome de Jesus. Nada a ver, toma anti-inflamatório para reduzir a inflamação que o seu excesso de peso está causando. Tem nada a ver, se passou pela sua cabeça, não, tá? Não tem indicação disso cientificamente. Então, bora lá, vamos dar sequência. Uma outra descoberta científica interessante é que o exercício físico, ele atua como um ansiolítico, ou seja, uma terapia que quebra a ansiedade. Ansiolítico significa isso, quebra a ansiedade, tá? E aí foi descoberto que o exercício físico para pessoas que têm transtorno de ansiedade, ele atua como um ansiolítico. Olha que interessante. A ponto de que é
considerado o exercício físico uma importante opção de tratamento para pessoas que têm transtorno de ansiedade. Inclusive porque diminui a inflamação por conta da erisina e também o exercício físico causa aquela proteção para problemas cardiovasculares, metabólicos. Então, tem evidência científica de que o exercício físico atua diretamente como um ansiolítico, como um redutor de ansiedade. Será que você deve fazer exercício físico daquela maneira combinada que eu te expliquei logo aqui anterior no vídeo? Tá vendo, né? A gente já viu então sobre como atacar o excesso de peso de maneira direta. Atacando o excesso de peso de maneira direta com DDRA, desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o metabolismo, a gente viu os primeiros passos para desintoxicar. Quando desintoxica, começa a desinflamar. A gente viu os primeiros passos para turbinar a desinflamação. E quando você desintoxica e desinflama, você começa a regular o metabolismo. E depois é acelerar ele. Uma outra coisa para regular o metabolismo é ter noção de algumas substâncias que são importantes para o funcionamento do corpo de maneira adequada. O funcionamento do corpo é o metabolismo, né? Algumas dessas substâncias são, por exemplo, a vitamina B12. Tanto que uma baixa de vitamina B12, ela vira o metabolismo para o lado de engordar, para o lado da engorda. Por quê? Baixa de vitamina B12 diminui a quebra de gordura, que é chamado de lipólise, termo técnico, e aumenta o acúmulo de gordura, que é chamado de lipogênese. Se você quiser saber sobre o que eu estou falando e como usar a vitamina B12 no emagrecimento, vídeo completo sobre esse tema aqui no canal e o link está aqui abaixo na descrição. Como usar vitamina B12 no emagrecimento. Só que tem um detalhe, lá no vídeo você vai ver que vitamina B12 baixa, ela causa problemas de saúde mental, podendo causar irritabilidade a níveis até de transtorno de ansiedade. Então a vitamina B12 baixa, ela tem um componente duplo para gerar excesso de peso e para gerar ansiedade. Excesso de peso porque ela vira o metabolismo para engorda, causando diminuição da quebra de gordura do corpo e aumento da formação de gordura no corpo. Por quê? Porque uma baixa de vitamina B12 bota o corpo em estado de alerta. Além disso, a baixa de vitamina B12 no cérebro faz com que o cérebro não trabalhe direito, manifestando vários problemas de saúde cerebral e saúde mental, como, por exemplo, irritabilidade a níveis até de transtorno de ansiedade. Você vai ver isso tudo no vídeo, como utilizar vitamina B12 no emagrecimento, que o link está aqui abaixo, tá? Então a gente viu os primeiros passos para desintoxicar, para desinflamar, para regular o metabolismo e depois acelerar o metabolismo, né? Só consegue acelerar o metabolismo depois que desintoxica, desinflama e regula ele, tá certo? E aí, vamos falar agora do tratamento convencional, saideira para encerrar, sobre ansiedade. A gente vai pegar o transtorno de ansiedade generalizada como sendo o nosso protótipo. A gente já falou o porquê. Sobre a questão, então, primeiro, da psicoterapia. Por que a gente vai falar dela primeiro? Porque a psicoterapia não tem efeitos colaterais, os medicamentos têm. Sobre a psicoterapia, ela é efetiva. Um abraço para os colegas psicólogos, para os colegas médicos que, assim como eu, cuidam de saúde mental, que têm especialização nisso, inclusive, e cuidam de saúde mental, tá? Sobre a terapia cognitivo-comportamental, o benefício, ela é efetiva, ela funciona. O contra, ela relativamente demora. Por quê? Porque para haver um efeito terapêutico são normalmente necessários 10 a 15 sessões. Essas sessões, via de regra, da terapia cognitivo-comportamental, ou TCC, que não é trabalho de conclusão de curso, tá? Caso você esteja aí na graduação, pós-graduação, não. TCC nesse caso de terapia cognitivo-comportamental, para você não ficar na dúvida. 10 a 15 sessões são normalmente sessões de 1 hora, uma vez por semana. Então demora 10 a 15 semanas normalmente, na média, para ter um efeito terapêutico. Então, por exemplo, 10 semanas são 2 meses e meio para se atingir um efeito terapêutico. Além do que, não basta a pessoa ir na terapia com um colega psicólogo, com um colega médico,
com a gente aqui, na nossa equipe, seja comigo, seja com um colega psicólogo da equipe, e a pessoa ficar passiva. Ah, só vou fazer a terapia uma vez por semana, vou embora para casa, vai dar tudo certo. Não dá. A pessoa precisa realizar as atividades de casa da terapia cognitivo-comportamental. Então é um processo ativo. Ela não vem aqui e fica passiva só fazendo as coisas que a gente faz, as ferramentas, técnicas, estratégias na terapia, não. Tá? Tô falando mal da terapia? Não. Tô falando para você não fazer de jeito nenhum. Tô te explicando prós e contras. E a outra opção de tratamento, além da terapia, que pode vir junto com a terapia ou até de maneira isolada, com a terapia cognitivo-comportamental, é o quê? A terapia medicamentosa, farmacológica, ou seja, medicamento. Dá uma olhada. Essa aqui é a tabela de efeitos colaterais dos medicamentos que a gente usa para tratar ansiedade. Dá uma olhada que está escrito aqui antidepressivo, mas é para tratar transtorno de ansiedade generalizada. Primeiro esclarecimento. Quer ver um negócio? O tanto que mexer com o cérebro, mexer com o metabolismo, não é um negócio simples. O medicamento específico para tratar a ansiedade chama ansiolítico. A gente viu que o exercício físico, inclusive o exercício físico combinado, tem o efeito ansiolítico, lembra? Mas o medicamento específico para isso é o ansiolítico. O ansiolítico, por exemplo, me dá um exemplo, a classe dos benzodiazepínicos, para caso você veja na internet. Me dá um exemplo de nome genérico. Eu sempre vou falar os nomes genéricos, tá? Para não parecer que indiretamente eu estou favorecendo um laboratório ou outra. Um abraço para todos os laboratórios que ajudam a gente no manejo clínico das pessoas, né? Mas não, a gente não é patrocinado por nenhum laboratório, nenhuma empresa, porque eu não quero, tá? Nem de suplemento, nem de vitamina, nem de nada, justamente para a gente não ter esse conflito de interesse, tá? Mas, me dá um exemplo de ansiolítico. Lorazepam, clonazepam, diazepam, nomes comerciais tem vários. Esses medicamentos são ansiolíticos. E por que que eles não são a primeira linha de tratamento para tratar a ansiedade? A gente usa os antidepressivos e não os ansiolíticos, os anti-ansiedades. Porque esses medicamentos ansiolíticos, ou seja, anti-ansiedade, eles causam dependência, eles causam vício, a nível de vício de droga mesmo. Ou seja, se for tratar uma pessoa que tem ansiedade com esses medicamentos ansiolíticos, como eu falei, diazepam, lorazepam, clonazepam e outros, esses que causam dependência, causam vício, a pessoa melhora da ansiedade, mas não trata, e ela passa a desenvolver um outro problema que é o vício no remédio. A ponto que se tira o remédio, ela passa a ter abstinência, como se fosse uma pessoa drogada sem a droga. Conseguiu entender? Tanto que a diferença da droga para um medicamento é que o medicamento faz mais bem do que mal. E a droga faz mais mal do que bem. Tanto que o medicamento usado da maneira errada, ele vira literalmente uma droga. Que pode viciar, causar lesão, lesão no fígado, lesão no rim, principalmente. E intoxicar, né? E a droga usada de uma maneira certa vira um medicamento? Via de regra não, porque o foco da droga é gerar um benefício imediato, principalmente prazer, tá? Então via de regra não, mas um medicamento usado errado vira uma droga, tá? Faz mais mal do que bem, que é o que toda droga tem em comum. E aí, esses medicamentos aqui, ó, para tratar a ansiedade, a gente começa então usando antidepressivos. Agora dá uma olhada na quantidade de efeitos colaterais. Vamos falar sonolência, insônia ou agitação, hipotensão ortostática, que é uma baixa de pressão quando a pessoa levanta, a pessoa pode até desmaiar por causa disso, prolongamento do intervalo QT, que é uma alteração na atividade elétrica do coração, o que pode levar a arritmias graves, até fatais, até parada cardíaca em pessoas que têm uma predisposição, tá? Maior. Toxicidade gastrointestinal, até irritação da mucosa gastrointestinal, estômago, intestino. Ganho de peso é um efeito colateral de grande parte dos medicamentos para tratar a ansiedade. E disfunção sexual. Isso aqui também é muito importante. Para você ter uma noção,
Quanto maior o número, uma cruz, que é 1 mais, 2 cruzes, 2 mais, 4 mais, que geralmente é o máximo, 4 cruzes. Quanto maior esse númerozinho com a cruzinha, maior o efeito colateral. Então, por exemplo, a primeira linha de tratamento para a gente tratar a ansiedade são esses aqui, ó, inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Lembra que a serotonina era um dos neurotransmissores que a gente viu lá no começo, que atua na comunicação de um neurônio com o outro no cérebro? Esse inibidor seletivo da recaptação de serotonina, ele aumenta a quantidade de serotonina no cérebro e a serotonina leva a um aumento da sensação de bem-estar. Então, se a pessoa está muito ansiosa, aumentar a quantidade de serotonina no cérebro via medicamento faz com que a pessoa tenha uma sensação de bem-estar melhor e funciona tanto para diminuir a ansiedade quanto para melhorar o quadro de depressão. Por isso que a gente, para tratar a ansiedade e para tratar a depressão, usa o mesmo tipo de medicamento como primeira linha de tratamento, que é o antidepressivo. Estou falando de tratamento convencional, tá? Porque o tratamento funcional é o DDRA, desintoxicar, desinflamar, regular e acelerar o metabolismo, tá bom? A gente deixa o medicamento para como uma segunda linha de tratamento, falando de saúde e emagrecimento funcional, tá bom? Justamente por quê? Porque olha os efeitos colaterais. Vamos pegar um exemplo, fluoxetina. Olha a fluoxetina. Ela é uma cruzinha para sonolência, em outras pessoas ela pode causar insônia ou agitação, uma cruzinha em 4. 4 é o nível mais forte de efeito colateral. 1 é o mais fraco, mas que ainda tem. 0 é nada daquele efeito colateral. Então a fluoxetina, para diminuição de pressão quando a pessoa levanta, é 2. Para disfunção sexual, é 4, é o máximo. É uma das mais fortes que causa disfunção sexual, a paroxetina, tá? A paroxetina, a fluoxetina tá acima, é 3. Então, dá uma olhada, dá um pause, um print, um zoom nessa tabela para você ter uma noção, tá? A primeira linha de tratamento convencional com medicamento para ansiedade são esses inibidores seletivos da recaptação de serotonina. O nome dos medicamentos genéricos estão aqui, os efeitos colaterais estão aqui, a potência dos efeitos colaterais, a intensidade está aqui e as segundas, terceiras linhas de tratamento estão aqui, ó. Os outros medicamentos, tá? Como isso aqui não é uma aula a nível de graduação e pós-graduação para profissionais de saúde e também não é um episódio sobre saúde mental e sim sobre como emagrecer mesmo tendo ansiedade, vou te explicar basicamente como é que funciona a estratégia dos medicamentos. Para quê? Para que você tenha noção. Lembra que eu falei? Quando que vale a pena atacar primeiro o transtorno de ansiedade e depois o excesso de peso? Só quando os seus sintomas forem muito intensos, os seus sintomas do transtorno de ansiedade, a ponto de incapacitar a sua vida pessoal, profissional, social. Entendeu? Do contrário, se você tá tendo sintomas, tá incômodo, mas mesmo assim você tá conseguindo fazer suas coisas na sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida social, profissional, ataca primeiro o excesso de peso com o DDRA, porque é o que mais funciona. Desintoxica, desinflama, regula e acelera o metabolismo. Inclusive no vídeo Como Perder Barriga do Jeito Certo, a gente explica e revisa mais alguns passos sobre o DDRA, tá bom? E aí, quando entra com medicamento e a primeira linha de tratamento não funciona, tem duas estratégias. Ou aumenta a dose do medicamento, ou então troca o medicamento por um outro dessa mesma classe, inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá? Para ver se a pessoa tem uma resposta melhor. E se não resolveu, pode associar um segundo medicamento. E aí pode aumentar a dose desse primeiro e desse segundo medicamento, ou até iniciar um terceiro medicamento. Ou seja, por que eu estou te explicando isso? As estratégias são variadas e depende de caso a caso. Inclusive em saúde mental, quando a gente precisa entrar com medicamento, a gente escolhe muito o medicamento de acordo com o perfil de efeito colateral. Vou te dar um exemplo.
Para pessoa que tem excesso de peso, olha só, a fluoxetina, olha com relação ao efeito colateral, ganho de peso, ela é zero. Ela causa muito pouco, tá? A fluoxetina. Enquanto que a paroxetina, ela já causa o quê? Ganho de peso. Então, se a pessoa está muito magra e está com um quadro de ansiedade importante, a paroxetina é interessante. Por quê? Porque ela vai ajudar a pessoa a ganhar peso. Por quê? Porque aumenta o apetite, inclusive. Agora, se a pessoa já está com excesso de peso e precisa usar medicamento, a fluoxetina já é mais interessante porque o efeito colateral de ganho de peso é zero. Conseguiu entender? Então, é complexo. A minha função aqui é te mostrar a realidade baseada em evidências científicas no padrão primeiro mundo, certo? Aí você pode estar se perguntando: nossa, Sebastião, eu estou vendo esse quadro que você mostrou sobre os medicamentos, efeitos colaterais. Tô sentindo que eu tô com ansiedade, tá incapacitante aqui, não tô conseguindo render nada da minha vida, tá horrível. Tô com excesso de peso também, quero emagrecer, mas no meu caso eu tô assim precisando atacar primeiro a ansiedade. Me fala a dose desses medicamentos para eu já comprar na farmácia. Sua pergunta é muito boa. E aqui no canal nós temos um combinado. O que for suplemento, medicamento de venda liberada, exames, te falo os valores de referência, te falo as doses, quando que é indicado, quando que é contraindicado, os efeitos colaterais que podem dar, os exames, quais são os valores, de quanto tempo tem que repetir, tem que fazer, não tem que fazer. Tudo isso eu te falo aqui sem problema. Mas medicamento que precisa de receita, mesmo aqueles medicamentos de tarja vermelha que precisa de receita, mas a receita não fica retida na farmácia, que você consegue comprar sem receita, apesar de que não deveria. Esses medicamentos que precisam de receita, mesmo os medicamentos de tarja vermelha, eles têm muitos efeitos colaterais. Então, o combinado aqui no canal é que esses medicamentos que precisam de receita, eu não passo as doses. Por quê? Primeiro, porque a pessoa não tem certeza se tem aquele diagnóstico mesmo ou não, se ela não passou com um profissional de saúde. Esse é o primeiro ponto. Porque existem os critérios diagnósticos, e a gente já viu nesse vídeo e nos outros, que não são simples. Inclusive, um problema pode se sobrepor ao outro, e a pessoa pode ter vários problemas diferentes. Então, o profissional de saúde dela vai fazer o quê? Começar a descartar do mais grave e mais comum até o menos grave e menos comum. E é isso que dá trabalho. Isso chama diagnóstico diferencial, tá? Para você ter uma ideia, profissional de saúde padrão primeiro mundo, para cada um problema de saúde que ele pensa e identifica, uma hipótese diagnóstica, a gente é treinado a pensar em pelo menos mais 2 ou 3. Porque se a gente pensa só em um, a chance da gente estar errado é maior. Então a gente segue como procedimento operacional padrão. Pensou que pode ser um problema de saúde? Pensa no mínimo em mais 2 ou 3. Para minimizar o risco de erro. E sempre pensando, primeiro, do mais grave e mais comum para o menos grave e menos comum. Não é brincadeira fazer isso, tá? Por isso que as nossas consultas aqui no consultório são consultas de 1 hora para fazer isso com detalhe, do jeito que precisa, no padrão primeiro mundo. Segundo passo, além da pessoa não ter certeza que tem o diagnóstico daquele problema, que ela quer o remédio, a dose do remédio, sem a receita, se ela não tiver passado com um profissional de saúde. O segundo problema é que, mesmo se ela passou com um profissional de saúde e ela tem o diagnóstico daquilo, será que esse diagnóstico está mantido? Será que mudou? E principalmente, ela precisa do acompanhamento. Se foi passado para ela um remédio que precisa de receita, ela precisa do acompanhamento durante o uso daquele remédio. Por quê? Por conta dos efeitos colaterais que aquele remédio gera. Você quer ver um exemplo sobre isso, de um remédio bobo, que grande parte das pessoas usa de boa, e que pode gerar excesso de peso e ansiedade numa tacada só? Beleza. Olha esse caso. A pessoa está tendo gastrite, e ela viu que alguém aí tomou um medicamento, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, para gastrite. E ela começa a tomar o omeprazol, pantoprazol, que são bons medicamentos, e a gastrite dela melhora. Só que o omeprazol e pantoprazol,
pelo menos até o final de 2003, e pelo que eu pesquisei em 2024 agora, tá mantido, ele é tarja vermelha, ele precisa de receita. Apesar do que as pessoas conseguem comprar sem receita. Porque a receita não é de controle especial, não fica retida na farmácia. Tudo bem. E aí ela começa a tomar o omeprazol, o pantoprazol, sem nenhum profissional de saúde ter examinado para saber qual que é a causa daquela gastrite e nem indicado o pantoprazol ou o omeprazol. O pantoprazol e o omeprazol, sabe o que eles fazem? Eles reduzem a absorção de vitamina B12. Mesmo que a pessoa esteja comendo as fontes de proteína animal que tem vitamina B12 em boas quantidades, ou esteja suplementando. O omeprazol e o pantoprazol, eles atrapalham a absorção da vitamina B12 no intestino. Vitamina B12 baixa, ela piora o metabolismo energético do corpo, ou seja, ela atrapalha a função de produção de energia do corpo, tá? Vitamina B12 baixa causa inclusive anemia. Vitamina B12 baixa vira o metabolismo para engorda, porque aumenta a produção de gordura, a lipogênese, e diminui a quebra de gordura, que é a lipólise. Além do que, vitamina B12 baixa, além disso tudo que eu acabei de falar, ela faz o quê? Além de engordar, vitamina B12 baixa causa problemas de saúde mental, conforme a gente falou. Irritabilidade a níveis até de transtorno de ansiedade. Fora vários outros problemas de saúde que você vai ver no vídeo, como emagrecer utilizando vitamina B12. Entendeu? Uma simples gastrite, um simples omeprazol que precisava de receita, mas que a pessoa comprou e está usando por conta própria, sem o profissional de saúde de confiança dela ter orientado sobre os efeitos colaterais, sem estar acompanhando, ela passa a engordar pelo uso do omeprazol, que reduz a vitamina B12, a vitamina B12 baixa faz a pessoa ter tendência a engordar, e passa a desenvolver ansiedade, porque a baixa de vitamina B12 causa alteração na função do cérebro, inclusive transtorno de ansiedade. Conseguiu entender? E isso acontece com frequência. Então, por isso eu te peço desculpa para não te passar as doses dos medicamentos. Mas o que for de exames complementares, a gente fala, nível de exame, de quanto tempo que pede, quais exames fazer. O que for de suplemento, de medicamento de venda livre, que tem pouco risco de efeito colateral, a gente passa tudo, quando que usa, quando que não usa, os problemas que podem dar ao uso, a dose. Por exemplo, se você quer saber a dose de vitamina B12, se precisa suplementar ou não, vai lá no vídeo. Vitamina B12 no emagrecimento, o link está aqui na descrição. Se você quer saber um suplemento que aumenta os níveis de energia do corpo e que é antioxidante, ou seja, que retarda o envelhecimento precoce do corpo, que ajuda a regular o metabolismo e acelerar inclusive, creatina, e quer saber como usar creatina no emagrecimento, tá lá, dose, o jeito que usa, tudinho. O link desse vídeo sobre creatina e emagrecimento também está aqui na descrição. Ficou com alguma dúvida? Se ficou, como sempre, deixa aqui nos comentários. Ou então manda lá na caixinha de perguntas que eu abro algumas vezes por semana. Aonde? Lá no nosso Instagram, @emagrecermaisrapido_oficial. E esse foi o nosso episódio sobre como emagrecer mesmo tendo ansiedade. Se você gostou desse vídeo, eu peço seu like, peço que você compartilhe esse vídeo com quem precisa e quer emagrecer de maneira saudável e definitiva. Desejo para você que você consiga resolver o seu excesso de peso e a sua ansiedade. Se necessário, reassista esse vídeo com calma, deixe aqui as suas dúvidas. Então, um forte abraço para você e para sua família. Nos vemos no próximo episódio. Com Deus!